Olá, sejam todos bem-vindos. Nosso assunto hoje é sobre a relação entre o suicídio e o uso de drogas. O suicídio é algo que não é muito comentado e ainda existe muito preconceito em relação a este assunto, assim como o uso de drogas. Nós estamos no mês da campanha de prevenção ao suicídio, mais conhecido como Setembro Amarelo. Eu sou Amélia Prado, psicóloga, trabalho na recuperação de pessoas com dependência química, na orientação e atendimento às famílias. Antes de ir para o nosso assunto, eu convido você a se inscrever no canal se você ainda não for inscrito e ativar as notificações para você ser avisado quando for postado um vídeo novo aqui no canal. O Setembro Amarelo é uma campanha de alerta para a população a respeito do suicídio. Mas não apenas no Brasil, mas em todo o mundo. Alguns estudos apontam o suicídio como a segunda causa de morte entre os jovens com idade entre 15 anos e 29 anos. E o que podemos perceber é que nessa mesma faixa de idade existe um consumo muito grande de álcool e outras drogas. A importância da campanha é informar que o suicídio ele pode ser evitado e que uma das maneiras de se evitar o suicídio é o tratamento das doenças psiquiátricas. No ano de 2003, a Organização Mundial de Saúde decretou 10 de setembro como Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio. E o amarelo Mustang foi a cor escolhida para representar a campanha. No Brasil, a ação deu início em 2015, promovida pelo Centro de Valorização à Vida, mais conhecido como CVV, o Conselho Federal de Medicina e a Associação Brasileira de Psiquiatria. Claro que não podemos acreditar que o suicídio tem apenas uma única causa. Podemos dizer que o que leva uma pessoa a cometer esse ato tão trágico ou a tentativa é um conjunto de fatores. Vários estudos mostram que quase 100% dos casos das vítimas de suicídio apresentavam transtorno psiquiátrico, sendo o principal a depressão, que é considerada o principal fator de risco para o suicídio. Para quem pensa que a depressão é fraqueza ou bobagem, temos aqui um alerta para darmos mais importância à depressão. O suicídio não se trata de fraqueza, muito pelo contrário. Podemos entender que quando uma pessoa chega ao extremo de cometer o suicídio, ela já passou por um sofrimento insuportável e que lutou com todas as suas forças até não encontrar mais saída, de acordo com aquilo que ela estava vivenciando. A Organização Mundial de Saúde destaca que os adolescentes eles são mais vulneráveis e que estão sujeitos a algumas situações, como a depressão, o suicídio, as psicoses, os transtornos de ansiedade, de conduta, transtornos alimentares, abuso de substâncias, que se apresenta como um facilitador ou como um suposto alívio de ansiedade gerada pela própria condição de vida do adolescente e suas vulnerabilidades. E ainda algumas condições médicas que podem ser associadas, como diabetes, a epilepsia. E aqui eu quero destacar o uso de drogas: maconha, êxtase, crack, ansiolíticos, inalantes e também o álcool. Tanto no suicídio como na ideação suicida, está presente o uso de drogas e o transtorno psiquiátrico. Só para deixar um pouco mais claro, a ideação suicida refere-se quando a pessoa tem o pensamento ou a ideia de tirar a própria vida. A ideação também inclui os planos, atitudes e desejos do indivíduo sobre a própria morte, ou seja, tudo planejado, ou ao menos a pessoa pensa que está tudo planejado. O comportamento suicida, ele inclui 3 fases principais: ideação, que é a ideia em si, o plano, onde a pessoa faz todo o planejamento, e a tentativa,
que é o momento do acontecimento. O que pode levar uma pessoa ao autoextermínio ou à tentativa não tem uma resposta única, porque cada pessoa tem os seus próprios motivos. Mas a partir de algumas pessoas que passaram pela experiência de tentativas, o que sabemos é que sentimentos como tristeza constante, falta de esperança, sensação de estar lutando sozinha, angústia, solidão, medo, bullying, desespero, falta de compreensão, sentimento de baixa-valia. Muitos buscam na droga o alívio dessas dores. E há muitos sofrimentos e dores devido ao uso de drogas. Alguns, por acreditar que não tem mais saída, que não consegue sair das drogas, acabam desistindo da própria vida. Outros tiram a própria vida por não conseguir suportar o sofrimento do uso de drogas, que na grande maioria, ao menos nos casos em que eu atendi, estava envolvido um transtorno psiquiátrico. O atendimento psiquiátrico e psicológico especializado é muito importante para qualquer um dos casos, para aprender a lidar com as emoções, os conflitos que por vezes são intensos, os pensamentos de morte que se contradizem com o desejo de viver e encontrar outras perspectivas de vida, outros caminhos que não sejam de tirar a própria vida como a única solução para se livrar daquele sofrimento. O que na realidade não é a própria vida que a pessoa quer tirar, mas ela quer se livrar daquele sofrimento que ela não encontra alívio. Alguns dados importantes agora. Estudos mostram que 21% dos casos de tentativa de suicídio tinham consumido álcool e a maconha e a cocaína também foram encontradas em 7% dos casos. E a dependência de alguma substância aparece como um fator de risco para a tentativa de suicídio em 10% dos casos. Nestes casos, o dependente se vê prisioneiro em dois mundos, usando a droga como um suposto alívio de suas dores, no caso da sua patologia, depressão, ansiedade, esquizofrenia, entre outras. Alguns relatam certo alívio e ficam prisioneiros de todo um contexto que está envolvido no uso de drogas, se encontrando num beco sem saída, encontrando no suicídio a solução de todo um processo de vivência sofrida e dolorosa no qual ele não consegue encontrar ajuda. Tanto na dependência química como nos transtornos psiquiátricos, é importante buscar ajuda de profissionais qualificados para evitar que distúrbios mentais afetados pelo uso de drogas acabem em um final trágico como o suicídio. Agora eu vou finalizando o nosso vídeo de hoje. Deixe o seu like e contribua com o nosso trabalho, compartilhando essas informações. E deixe seu comentário. Muito obrigada, eu espero você no próximo vídeo. Fique em paz.